O problema da humanidade está no próprio ser humano. Se você consegue desenvolver um país e muitas pessoas começam a chegar até de forma correta ao poder, com o tempo o poder muda de mãos, tá? Não estou dizendo que deve estar tudo ruim, mas você percebe que, por exemplo, depois do golpe de 64, se tem medo de estruturar as Forças Armadas. Parece que se tem medo. Nós temos uma área territorial e um investimento em Forças Armadas, né, maior do que a Venezuela, muito maior. No entanto, a frota aérea da Venezuela é maior do que a nossa. E as pessoas gostam muito de contar a quantidade de blindados, né? Às vezes você tem que ver a qualidade desses blindados. Porque se alguém detém um espaço aéreo, um ataque aéreo sobre blindados, você dizima muito as frotas, né? Você tem agora tanques com tecnologia reativa, né? São tanques que você vê uns quadradinhos no tanque, aquilo ali são bombas, que quando o tanque é atingido, a reação daquele material é explodir o projétil que foi atingido ali para fora do tanque, né? Ela é uma bomba direcional. Então você olha um tanque de hoje em dia, né, de última geração, você tem o tanque com tecnologia reativa, né? Então você tem uma proteção a mais para um ataque naquele veículo. Então, a munição bateu ali, ela expele aquela munição para fora, o impacto vai para fora, é direcionado, tá? Então é blindagem reativa. Então você tem uma quantidade muito grande de tanques no Brasil, mas você tem que ver a qualidade desses tanques, desses aviões, porque não adianta você dizer só a nona ou a décima potência só em número de soldados em investimento, né? E como que a gente tem um espaço aéreo maior aí, temos menos frota do que a Venezuela, tá? Então isso daí você vê que parece que não há um investimento forte realmente das Forças Armadas, talvez por conta do golpe militar, o medo de voltar a um sistema desse daí. Você começa a criar UPPs, né? Você começa a criar um projeto e a UPP ela foi um projeto para obrigar, praticamente, parece que obrigar a se ter orçamento para a Polícia Militar, né? Os políticos terem orçamento para a Polícia Militar. Um grande gasto. Então começaram a dizer que não dava certo e tal, e tal, e tal, exatamente para desmerecer o projeto, né? Então você chama especialistas e começa a falar dos erros e tal, uma forma de minar o projeto para que esse projeto chegue ao fim, né? E é muito complicado porque parece que quando tudo se ajeita no país, quando se consegue ajeitar algumas coisas no Brasil e não se tem vontade de ajeitar, fica aqueles que tomam o poder acabam se sentindo os maiorais e acabam dominando, subjugando o restante, né? Então você tem ali tudo bom, vamos supor, Forças Armadas perfeitamente, segurança pública perfeita. Ali, quanto melhor, mais exigência se tem. E quem sempre se dá bem são os grandes, porque os proletariados, a massa mesmo, ela só serve mesmo para mover as catracas do país em benefícios de poucos, muitos em benefício de poucos, né? É isso que acontece com o nosso país. Então não se dá muitos direitos, porque quando você dá direitos, se desenvolve, aquela pessoa se desenvolve, né? E ela quer mais direitos, né? Na verdade, ela está brigando somente pelo o que é seu direito real, que lhe é tomado, né? Então mantém em sujeição essa cadeia, né? E você vê toda uma farsa, é tudo um jogo de cartas marcadas, é tudo uma farsa. A educação no Brasil, por exemplo, é uma farsa. A educação pública é uma farsa. Porque ensinar, eles te ensinam, mas educar de uma forma de qualidade, não existe uma educação de qualidade. Até porque você tem que ter tempo,
Você tem que ter uma média escolar muito maior e você tem que ter exigências maiores dos alunos. Então, na verdade, eles não estão formando, eles não querem formar pessoas qualificadas, eles querem formar mão de obra barata. Então, tu vira e mexe aí, vamos fazer aqui formatura de segundo grau. Com uma média 5, tirou 3, fez um trabalho valendo 2, passou de ano. Qual o esforço que tem nisso? Qual o orgulho que você tem nisso? Tá? Simplesmente você está se formando para não ser ninguém, tipo assim, para ser mais um que vão aproveitar a sua mão de obra barata, tá? E com o tempo até aquelas mãos de obras que eram melhores, né? Elas vêm sendo subjugadas por leis trabalhistas, por leis injustas, que a cada dia corta mais e mais do salário, né, das pessoas. Então você vê, altos preços, aumentou o salário, mas os preços estão lá em cima, quer dizer, o aumento ele nem chega a te dar um alívio, né? Um direito a respirar. Sempre está faltando um gás, sempre está faltando alguma coisa. As horas trabalhadas, muitas horas trabalhadas, a pessoa às vezes não tem tempo nem para a família, para os filhos crescem como se fosse um foguete ali, e você nem percebeu que eles já estão grandes, porque muita gente passou a vida inteira trabalhando, não conquistou quase nada. Tem gente que não conquistou nada, porque o trabalho simplesmente só servia para comer, tá? Vocês acreditam que existem milhões de pessoas dessa forma que eu estou falando? Que trabalharam e não tem nada. Elas se faltar um emprego, elas perdem até o que tem, tá? O que conquistou esses anos de trabalho foram poucas coisas, né? Não estou falando que não tem gente que conquista, estou falando que a mão de obra é muito pouca, muito barata, né? Muito barato. Fica o cara um mês em casa, doente, começa a faltar as coisas dentro de casa. Entende? Não você não tem um salário que você possa juntar um dinheirinho para que, se numa situação de emergência, você consiga ficar bem. Passar um momento, nem um momento você consegue ficar bem. É um desespero. Por quê? Porque o salário já está pagando as contas que você tem do ano todo, né? As prestações, né? Então, gente, o país ele passa por todo esse processo e não se tem um projeto real para se modificar isso, tá? Não se tem um projeto real. O bom da internet é que você conversar sobre essas coisas faz com que as pessoas acordem. Acordar para quê? Não vivam endividados. Você não vai ter prazer na vida se você vai só viver endividado. As coisas que vendem pra gente são as piores coisas. Um guarda-roupa de alguns estabelecimentos aí pó de madeira prensado. É uma coisa absurda o lixo que eles vendem pra gente, tá? Aquilo ali na sua casa pegar fogo, lambe e tudo. Era mais fácil você fazer um guarda-roupa de concreto. Você pode embelezar ele da forma que for, botar piso, botar do jeito que for, pintar, e você bota as portinhas, ele dura para sempre. Você não tem mais gasto com guarda-roupa do que você ter um lixo que você puxa a porta, sai a porta, puxa a gaveta, sai o fundo da gaveta. É um inferno ser pobre, irmão. É um inferno nesse sentido, porque você gasta R$ 1.000 para comprar um lixo. E eles ficam ricos vendendo lixo pra gente. Vendendo literalmente lixo. Resto de madeira prensado, tá? Que vai fazer algo que tem uma certa beleza, sem qualidade alguma. Você acabou de pagar a prestação, o guarda-roupa já não existe há anos. Ou ele já está com problema. Até o montador tem dor de cabeça, porque se ele errar um parafuso ali, ele tem que usar 1 litro de cola para botar o parafuso no lugar. Até o montador passa dobrado para montar essas porcarias. Então nós somos consumidores de lixo. Isso aí você vê todos os dias. Então tudo parece que quando se melhora muito o sistema, eles tomam o poder.
Porque pode estar muito bem estruturado aqui um sistema de governo bem bacana, e daqui a pouco aquelas pessoas viram a cabeça, daqui a pouco começa ali, e se eles tiverem uma estrutura tão grande, para tirá-los do poder é pior, que é ali que começa a se subjugar as pessoas. Então todo esse equilíbrio, essa luta contra o bem e contra o mal, essa luta, ela acaba, o poder ficando dividido, né? E acaba que eles não conseguem realizar os planos, né? Porque se você tem ali, por exemplo, um judiciário que está julgando questões que você não é a favor, está julgando seus amigos, e você é um cara com uma estrutura ali grande, com muita gente ligada a você, as ameaças modificam qualquer julgamento. As pessoas têm família, as pessoas, para que elas precisam viver? Ela vai estar lutando por uma causa que se alguém está ameaçando a vida dela. Então, às vezes, a desestruturação disso, de você não ter um poder centralizado, você ter vários feudos, né, várias partes, é um equilíbrio que se tem. Tá? É o equilíbrio que se tem no mundo. Não que você não vá lutar por melhorias, não que você não vá lutar por direitos. Você tem aí, por exemplo, o agronegócio sustentável. Você lá na Amazônia tirar recursos dali e fazer o reflorestamento daqueles recursos para que eles se perpetuem para sempre, né? Tirou da natureza, tem que recompor para que você sempre tenha. Isso é um lucro perpétuo, né? Isso é um lucro que você vai ter sempre. Mas não, os caras só querem tirar sem colocar nada. Eles só querem o lucro momentâneo ali, rápido. Até porque não sou eu que vou estar no governo, né? Eu não vou estar nessa terra mais. Então eu preciso adquirir o máximo para mim, para aqueles que são meus, e os outros que se explodam. É essa a visão da política, né? Entrar na política para defender seus próprios interesses, né? Nunca defendem o interesse do povo. E o povo, às vezes, também é exigente demais com gente que eles não deveriam ser exigentes. O cara está fazendo as coisas certas. Errou uma coisinha, ele já acaba, liquida. Eu lembro que quando a Tabata do PDT votou contra, né, o partido se pronunciou para a retirada dela. Mas se o partido resolvesse mantê-la, muita gente já deixaria o PDT de lado. Eu acho que não é assim também. Existem questões burocráticas, existem muitas questões em jogo. Não é assim que se dá um ultimato por um cara que tem uma história. Por exemplo, Ciro Gomes tem uma história na política, né? Tem uma história de ensinamentos. No YouTube aí você vê as sabatinas. Um cara realmente que entende do país. Aí por um erro, uma questão que não é um erro de caráter, né? Às vezes é um afeto, né? As pessoas já querem liquidar tudo, tá? E fica muito difícil, porque exigem muito de uns e de outros não se exigem quase nada, tá? Por outro lado, você tem aquele cara que aceita todas as mentiras do seu ideal partidário e ainda defende as mentiras. É como se fosse um jogo, um time de futebol, né? Que você perde e você fica se pendurando em títulos antigos para tentar defender o time que só faz cagada naquele momento atual. Então, qual é o jeito do Brasil? Hoje, a única coisa que eu acho que pode ser melhorar no Brasil, para melhorar tudo, é a educação. Nós precisamos de saúde em primeira matéria, a saúde, para que se tenha, né, condições. A saúde é precária demais. Você não tem um planejamento. O cara descobre um câncer, cara, ele tem que se ele não correr atrás. Problemas renais, então, que precisa de hemodiálise, o médico nem te fala que você precisa de hemodiálise. Você vai morrer. Ele nem te quer ter o trabalho de fazer um laudo e te encaminhar para um hospital que trate daquilo. Simplesmente ele te abandona. Tipo, você vai ver que vai mandar essa bomba atômica pro hospital tal, o cara lá vai ficar meio bravo comigo de eu ter mandado esse paciente para lá.
é muito terrível, né? A nossa história. Então a educação, pelo menos, ela vai fazer com que as pessoas discernam, saibam discernir entre um político bom, né, e um político corrupto. Porque no momento, no Brasil, o bom é aquele que tem o melhor discurso, o discurso que me agrada, o discurso que me traz algum benefício, sem importar com os outros. Esse é o bom do país, esse é o mito do país. Tá? E não pode ser assim. Você não vive sozinho. Deus fez as coisas certas. Tudo aqui só cresce junto. Para crescer algo no país tem que ser para todos. Não adianta. Tanto é que as coisas mais importantes no país é a renda da população. É a renda da população. Uma coisa, o maior responsável, né, como diz o Ciro, acho que não sei se é 70% do PIB brasileiro, é a renda das famílias. Então, se você não melhora isso, não vai melhorar nada. E não melhoram isso por quê? Porque não querem desenvolver o país, eles querem viver um país sujeitando o país a isso. Tá? Então, se você colocar uma escola de qualidade, escolas de qualidade, der condições de estudo para quem quer estudar, sabe? Coisas públicas mesmo. Você pode ter a escola pública normal, convencional, e você pode ter escolas especiais. Quem quer estudar na escola especial, vai para a escola especial. Quem acha que não tem, quem se acha incapacitado, tem gente que se acha incapacitado. Eu acho que não existe isso. Eu acho que existe aquele que não é esforçado. Tem gente que tem déficit de atenção, tem dificuldade de aprender e tal. Mas tem gente que se esforça o dobro, o triplo e se torna boas pessoas com bons cargos. Ele vai ter que se esforçar mais porque ele não tem a natureza que o outro tem de ter facilidade de aprender a matemática e tal. As pessoas ficam assim, não, meu filho tem que fazer um curso técnico, meu filho tem que fazer isso. Teu filho, para mim, o que eu acho é que teu filho tem que estudar as matérias de escola muito bem, porque qualquer concurso público, qualquer cara está no exército, ele quer passar a cabo, sargento, ele tem que saber português, matemática, história, ele tem que desenvolver bem uma redação, ele tem que saber pontuar. Então ele precisa de uma explicadora nesse sentido, para aprender bem as matérias que não dão tempo de ser ensinado na escola. A prova é matéria de 7ª série, vai pensando nisso. É de 7ª série, mas com desenvolvimento de um cara que é PhD em matemática, que bota um cálculo lá, e quando você não estuda, pode ter certeza que quando você está acertando as contas, quando está tão fácil, é porque você está errando. Todo mundo que faz concurso é assim. Quando está muito fácil, você está acertando muito, você não estudou aquilo, é porque você está errando. É porque já é tudo já formulado de uma forma que ele já tem mais ou menos o resultado do caminho que algumas pessoas que não estudaram vão seguir. Eles corrigem muitas provas, eles sabem como que funciona a inteligência humana. É tudo calculado. Agora, o cara que estuda, ele vai saber o resultado exato. E até ele sofre porque tem armadilhas nesses caminhos, tá? Então, se você não dá condições de estudo na escola pública, então o aluno vai ter que se esforçar em cursinhos, ele vai ter que desembolsar dinheiro, uma coisa que poderia ser dada gratuitamente. Gratuitamente não, com os seus financiado pelos seus tributos que você paga no país. Tá? E é muito tributo, não é pouco. O país arrecada muito e entrega pouco para as pessoas. Arrecada muito e não tem interesse. Você vê na questão de Petrópolis o desinteresse. Eles não pensam no ser humano, não. Eles pensam em quanto vão gastar. No desespero, não pode gastar. Parece um sistema, não deve ser um sistema que eles mesmos, você está gastando muito aí, não vai gastar muito aí não, que depois o povo vai começar a exigir casa, vai começar a querer isso, vai começar a querer aquilo. Então segura esse dinheiro aí. Dá o básico. Faz o básico. É um sistema. Para mim não tem outra explicação. É um sistema entre eles que o cara não pode sair dessa linha. É como se fosse aqueles quiosques que o cara quer vender um Guaracamp a R$5, o outro não pode botar a 2. Tem que ser 5 ou mais. Tem que ser o mesmo valor. Tá? Então, é um esquema.
Infelizmente, isso não tem fim. O que que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer é, com o nosso humilde voto, é procurar algumas pessoas que possam fazer alguma diferença, para pelo menos se ter um equilíbrio, para que não subjuguem tanto a gente, tá? É a única coisa que nós podemos fazer, porque o que eles fazem é subjugar os nossos direitos, massacrar mais ainda quem já está pisado, né? Dificultar mais ainda. Tu vê, tem gente concorrendo na rua para catar ferro velho. A sorte que nessa crise toda do mundo, a latinha, os meios recicláveis se tornaram algo um pouquinho melhor, mais valorizado, né? Então um monte de gente começou a tomar o lugar dos catadores, coitados. Os catadores estão passando dificuldade para poder achar material, tá? E se você é uma pessoa do bem, não passa fome, tem o seu emprego, separa uma latinha, separa um plástico, separa um material e dá para essas pessoas. Se puder dar 5, 10 reais, ajudar essas pessoas que você vê trabalhando na rua, tá? Não é só um copo de água gelado não, gente. A pessoa está lutando pela vida. Aquela pessoa que está ali, às vezes não tem a casinha dela, ela mora de aluguel. Um aluguel furrequinha, mas é o aluguelzinho dela. Então ela precisa viver. E às vezes a pessoa está sofrendo tanto que ela se esconde atrás da bebida, para ela não viver a realidade da vida que ela está vivendo. Nós não podemos julgar as pessoas. Elas estão num lugar de sofrimento que a vida delas fica gerando em torno da mesma coisa. É só você perceber. Às vezes você sai de um lugar que você morava numa comunidade carente, você volta lá depois de 30 anos. Os que não morreram, os que estão vivos, a vida parece que não mudou nada. Acho que a casa só ficou pior, né? Às vezes melhorou alguma coisinha, mas numa década, ou em 2 décadas, eu esperava uma mudança muito avassaladora. Não mudou. Aquela pessoa é a mesma vida de sempre. Uma rotina que, às vezes, a ignorância é até uma benção. Às vezes a pessoa consegue ainda ser feliz, como é que Deus é tão tremendo. A pessoa ainda consegue ser feliz porque ela nunca teve nada na vida. Então ela consegue ser feliz com aquilo. Aí é uma questão de Deus, né? Saber lidar com o coração. Mas aquelas pessoas mereciam ter uma vida melhor, mais digna. Mereciam fazer um churrasquinho final de semana. Mereciam comer um peixinho frito, ir numa praia, tá? E às vezes a pessoa só vai dali para casa do bar, para casa pro bar. E aí quando ela sente fome, ela cata uma latinha aqui, aí ela compra a comidinha dela do dia, aí no outro dia a mesma coisa. Quer dizer, você não dá direito de vida para as pessoas. Você não dá direito a sorriso na vida das pessoas. E você está feliz, você tem sua família, você tem seu carro. Você não consegue dar um trocado pro cara que está jogando bolinha no sinal, porque você acha que se você der o trocado, ele vai passar a vida toda ali. Seria bom que o trabalho dele fosse valorizado, porque eu não consigo jogar nenhuma bolinha daquela pro alto. Seria bom que ele se sentisse valorizado por aquilo que ele está fazendo. Porque, olha, a melhor recompensa para um talento é de a pessoa observar, pô, as pessoas estão me vendo, as pessoas estão notando o meu trabalho. É uma coisa simples, mas as pessoas estão me notando, as pessoas são boas. É essa a impressão que o mundo tem que dar para as pessoas. As pessoas são boas, elas me veem jogando bolinha aqui, elas não me julgam, elas me ajudam. E às vezes aquele cara que está jogando bolinha está pagando escola particular para o filho. Aquele cara que está jogando bolinha está levando a feira para uma pessoa que está doente. Sem saber, você está abençoando inúmeras pessoas através daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa que está jogando bolinha, ela recebeu o convite do tráfico de droga, mas não está ali, ela determinou não ser traficante, não ser um bandido. Ela determinou ganhar a vida de uma forma digna, e foi a única coisa que ela sabia fazer. E às vezes você joga, o cara estava jogando 3 bolinhas, está jogando 10 agora pro alto. Agora ele já está fazendo um teatro, agora ele está fazendo outra coisa, agora alguém abraçou aquela pessoa e apadrinhou ela e pagou os estudos dela, pagou o estudo da família dela. Alguém parou o carro e quis saber mais sobre a vida daquela pessoa e descobriu que ela morava numa casa que era nos pedaços, foi lá e ajudou aquela pessoa. É isso que se espera do ser humano.
É isso que se espera de você aí, que tem a vida boa, tem 5 carros na garagem, mora numa cobertura, tem casa em Búzios. Não, mas o que eu tenho é pra mim. É a desgraça do egoísmo. O que eu tenho é meu. Eu não vim aqui para dar aos outros. Não é a minha obrigação, a obrigação é do governo. Não, eu não vou perder tempo com isso. Essas respostas do coração das pessoas. Eu não entendo como o ser humano pode ser tão tolo, tão inútil. Porque quando, quando você chegar no final da sua vida, de que você vai se orgulhar? De que você vai se lembrar? O que Deus tem no teu coração para te lembrar assim? Você foi alguém valioso, cara. Porra, você fez a diferença. E Deus poder te alegrar pelas coisas que você fez. Essas recompensas você também não vai ter. Porque o egoísmo governa a sua vida.